Eu vou começar a minha mensagem hoje no ponto 4 e 5 do meu esboço que você tem aí. Abra a sua Bíblia no capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Eu venho fazendo uma série de estudos neste texto e eu tenho falado de algumas coisas, como por exemplo, eu tenho explicado o que significa últimos dias, o que significa tempos difíceis do verso 1, e eu tenho começado a mostrar os pecados que aparecerão em maior medida, e à medida que o tempo passa, esses pecados vão ser cada vez mais recrudescidos em intensidade. Diz assim o texto: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então ele passa a mostrar por que serão tempos difíceis. Pois os homens serão, primeiro, egoístas, e então avarentos, e então jactanciosos. Esta é a palavra de hoje que eu vou estudar com vocês. Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, afeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Nesta manhã eu vou trabalhar com a terceira qualidade negativa daqueles que viverão, que estão vivendo já neste período chamado últimos dias. Só para lembrar quem não estava nos primeiros sermões, últimos dias, a grosso modo, começam na primeira vinda e terminam quando chega a segunda vinda de Cristo. É um período longo e indefinido de tempo que ele chama de últimos dias. Então, os 4 primeiros pecados mencionados aqui são pecados de egocentrismo, que fala em egoísmo. Lembra, a palavra egoísta significa amor a si mesmo, philautos. A segunda palavra é avarentos, que é amor ao dinheiro. A palavra é filarguria no grego. E agora vem essa terceira palavra, que também expressa um egocentrismo, que mexe com o eu. A palavra grega é alazones, que é traduzida como jactanciosos. Eu não vou tratar disso aqui, apenas mencionar que o jactancioso a jactância tem como sinônimo a arrogância, a soberba, o orgulho e a vanglória. Só para mencionar, porque essas coisas vão aparecer posteriormente nos nossos estudos. Então, o jactancioso é aquela pessoa que exagera o modo como ela se vê. É aquele que se tem em altíssima conta. Não importando o que os outros pensam, não importando o que Deus pensa dele, mas o que ele pensa de si. Isto é jactância. Então eu quero mostrar que a jactância será a tônica dos últimos dias. Os últimos dias são aqueles que começam na primeira vinda do Senhor e caminham até a segunda vinda. E à medida que o tempo do fim vai chegando aqui, devia ter outra coisa aqui, mas não tem. À medida que o tempo do fim vai chegando, mais nós vamos percebendo este pecado do egocentrismo chamado jactância. Paulo escreve que nesse tempo Deus entregará os homens a si mesmos, isto é, Deus os soltará para que eles manifestem as suas maldades como nunca dantes manifestaram. O texto de Romanos 1, 28 a 31, só escuta. Ele fala que Deus entregará os homens a si mesmos para praticarem coisas inconvenientes. E entre essas inconveniências está a prática da jactância. Ele enumera também uma lista enorme de pecados.
onde vários deles são repetidos nesse texto de Paulo em Timóteo. Pedro fala que no final dos tempos as pessoas proferirão palavras jactanciosas, isto é, palavras que mostram quão elevadas as ideias que as pessoas têm sobre si mesmas. E à medida que o tempo do fim chega, piora. Eu não estou pintando um quadro de terror, mas é que a Escritura aponta que vai acontecer certamente, porque a palavra de Deus é a palavra da verdade. E no ponto 5 do meu esboço aí, fala que a jactância será a tônica do homem da iniquidade. O homem da iniquidade é aquele que vai aparecer no finalzinho dos últimos dias. Ele vai ser, no meu entendimento, o chefe religioso, o líder mundial, que vai assambarcar para si toda a atenção do mundo. É só para conferir, abre em 2 Tessalonicenses 2. Ele vai falar coisas muito terríveis, e veja o que ele vai fazer. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto se refere à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Eu mencionei, o homem do pecado, o homem da iniquidade, ou o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, tudo que se chama objeto de culto, a ponto de colocar-se sobre o santuário de Deus, que aqui é o povo de Deus. Ele vai tentar subjugar o povo de Deus. E olha essa expressão final do verso: ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isto é o ápice da ostentação. Ele vai ser jactancioso, vai dizer: não tem Deus. Quer olhar para Deus? Sou eu. Eu sou Deus. Botem os olhos sobre mim. Veja como eu sou. Repetindo mais ou menos a ideia que Deus no Antigo Testamento disse: não existe outro Deus além de mim. Ele vai fazer, em outras palavras, a mesma coisa. Não existe Deus, eu sou Deus. E ele vai receber, a Bíblia diz isso no capítulo 13 de Apocalipse, que ele vai receber a adoração de todo o mundo apóstata, isto é, toda a igreja apóstata, de todo o mundo incrédulo, porque ele se jactará do que é. E não haverá retorno para esse homem. Para vocês tem retorno se vocês têm jactância na alma, porque Deus ainda atua em nós, Ele opera com sua graça, livrando-nos da jactância, mas desse homem no final não haverá retorno, ou para ele não terá retorno, não tem reversão, uma situação sem volta. E o homem da iniquidade será contemplado na plenitude da sua jactância. Bom, agora deixa eu voltar ao meu ponto. E é importante que eu quero mostrar para vocês exemplos práticos de jactância, para vocês entenderem. São exemplos da Bíblia, ou citações da Bíblia, que apontam para a ideia de jactância. Jactância é aquele que pensa de si mais do que convém. É aquele que se avalia em alto grau, mais do que qualquer pessoa possa ver nele, ou mesmo Deus possa ver. Primeiro ponto, ponto 3, que você tem no meu esboço. Uma pessoa é jactanciosa quando ela própria se avalia com ares de superioridade. Esse pecado é muito comum já em nossa sociedade. Em algumas camadas isso é bem mais evidente do que em outras. Mas é generalizado isto. Em todas as camadas sociais existem pessoas jactanciosas, porque a jactância habita tanto no palácio quanto na choupana. O escritor de Provérbios, que é chamado de o pregador, ele é farto em ilustrar essa verdade. Vou citar 3 textos apenas, ouçam. Provérbios 16, 2. Escutem. Todos os caminhos do homem são puros. Quem sabe completar? São puros aos seus próprios olhos.
Olha essa expressão repetida mais duas vezes. 21:2. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. O Senhor sonda os corações. Terceiro, 26:12. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? E ele completa: maior a esperança no insensato do que o jactancioso. Então essa é a expressão que em uma tradução latina diz assim: in oculis suis, em seus olhos, em sua ótica. Essa expressão repetida 3 vezes aponta para a lente com a qual o jactancioso vê-se a si mesmo. E essa lente está nele, não é uma lente de alguém de fora, ou mesmo do próprio Deus. Quando isso acontece, o homem geralmente é muito mais condescendente consigo mesmo do que com os outros. O jactancioso é condescendente consigo, embora seja crítico dos outros. E o autor de Provérbios, desse terceiro verso que eu li, eu vou ler outra vez: tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há nele, há no insensato do que para ele. Ele compara o jactancioso a um ímpio, que ele chama de insensato. Insensato é um homem profano. Entretanto, o pregador compara o insensato no seu nível mais baixo. Ele fala: se você pensa que é melhor que o insensato, você não é, ou você é pior do que ele. Porque mais esperança há para aquele que é insensato do que para você, jactancioso. O pecado da jactância não é pouca coisa, é muita coisa. É muito sério o que Deus pensa da jactância. O insensato é alguém que se torna odioso aos próprios homens, quanto mais ao Senhor. E Salomão, parece-me, tem uma visão antecipada do que seria ensinado claramente por Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Ele veio ao mundo para curar os que estavam necessitados, carentes deles, desesperados por redenção. Ele não veio para, ironicamente falando, para os sãos. Isto é, aqueles que se tinham em alta conta. Para os justos, ele não veio. Aqueles que consideravam-se a si mesmos justos, ele não veio. Porque esses são jactanciosos, pensam o melhor de si mesmos. No entanto, o jactancioso olha para si condescendentemente e vê a si mesmo muito melhor do que ele na realidade é. Por isso que não tem esperança para o jactancioso. Tem para o insensato, tem para uma porção de pecadores como você e eu, mas não tem para ele. Semelhantemente ao pregador, o supremo pregador que veio séculos mais tarde, Jesus Cristo, disse que há mais esperança para as prostitutas, presta atenção, há mais esperança para os publicanos, que eram os mais odiosos dos pecadores aos olhos dos judeus, porque eles tinham primazia no reino dos céus. Eles vêm primeiro, eles precedem vocês, eles vêm antes de vocês. Escuta o que Jesus Cristo disse na parábola dos 2 filhos. Eu espero que você conheça o contexto desta parábola. Está lá em Mateus 21, 31, 32, diz assim: qual dos 2 filhos na história fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes, isto é, as 2 piores raças, vos precedem no reino dos céus. Porque João Batista veio a vós outros no caminho da retidão, e vós não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram nele. Tem esperança para essas pessoas, mas não tem para o jactancioso, porque o jactancioso não precisa de Deus, porque ele se vê em alta conta, ele se vê bem aos seus próprios olhos. Por isso que eu disse a vocês agora há pouco, quando falei muito pouquinho às crianças: não criem em seus filhos a ideia de que eles são melhores do que os outros. Não criem. Não cochiche neles, no ouvido deles, que
que eles são os filhos mais lindos do mundo, os filhos mais isto do mundo, mais aquilo do mundo. Não façam isso, porque eles podem pensar que eles são mesmo. E aí você tem um grande problema na sua vida, pai e mãe. Você só estará fazendo isto, preparando o caminho da perdição deles, porque não tem esperança para o jactancioso. Você tira a esperança espiritual sobre eles quando você lhes passa a ideia de que eles são superiores aos outros. Não os deixe pensar que são melhores do que os outros. Ensine-os a verem-se a si mesmos como Deus as vê, para que sejam filhos arrependidos de seus pecados e confiantes do Senhor somente para a sua redenção. O que você falou agora há pouco dos seus 2 filhos, né? Que eu sou... no fundo nós somos porcaria. No fundo nós somos pessoas a quem Deus concede sua graça. E a jactância Deus abomina. E nós temos que aprender a nos ver como Deus nos vê. Então, uma pessoa jactanciosa se avalia muito mais do que realmente é. Segundo ponto. Uma pessoa jactanciosa é quando ela costuma se comparar com outras pessoas. Leia comigo, por favor, 2 Coríntios 10, 12 e 13. Eu não sei se tem no seu esboço, que texto é esse? 2 Coríntios 10, 12 e 13. Olha o que Paulo diz. Porque não ousamos, ele fala que é ousadia fazer isso, não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Esses são jactanciosos. Mas esses que se louvam a si mesmos, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. O jactancioso sempre vive se comparando. Via de regra, ele se compara com os menores. Ele nunca se compara com os maiores. Ele sempre pega a ralé para poder estar por cima. E ele olha as pessoas sempre de cima, nunca as olha de baixo. Os fariseus faziam isso. E Jesus condenou não somente a hipocrisia deles, condenou esse espírito de jactância deles, porque eles se consideravam superiores aos outros. Lembra a história do fariseu e do publicano? Escuta, vou usar as minhas palavras assim, meio irreverentes, mas vou usar. Propôs também Jesus esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O bom e a porcaria. O fariseu, posto em pé, orava, não a Deus, olha o que o texto diz, orava de si para si mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Eu acho que ele fez ali uma coisa, como essa porcaria que está aqui do meu lado, porque eu dou o dízimo, eu faço isto, eu faço aquilo, eu jejuo 2 vezes por semana, etc, etc. Ele jogou confete sobre si mesmo. E o publicano, estando em pé, lá no fundo, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito com a ideia de tristeza consigo mesmo, de desaponto consigo mesmo. Diz: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Disse Jesus: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para sua casa e não aqui. Todo jactancioso fica sem justificação perante Deus, porque confia na sua própria bondade. Os fariseus se consideravam superiores aos outros homens, porque lembra, eles falam: nós somos filhos de Abraão.
em nossas veias corre o sangue de Abraão, nós somos melhores do que os outros, somos descendentes de Abraão. Abraão foi justificado não por sua bondade, nada, ele foi justificado por sua confiança em Deus, por sua fé em Deus, e ele não tinha, nem alegou o senso de autojustiça. Nunca alegue senso de justiça própria, isso é próprio de pessoa jactanciosa. E vou repetir, não existe esperança para aquele que é jactancioso, porque ele nunca vai confiar em Deus, porque ele não carece de Deus. Afinal de contas, ele se vê muito melhor do que Deus diz na sua palavra a respeito dele. Terceira coisa, uma pessoa é jactanciosa quando ela costuma pensar como sendo capaz de fazer coisas que estão além da sua capacidade. Eu leio o texto da Escritura, eu espero que vocês acompanhem. 4 de Tiago. Atendei agora, vós que dizeis, hoje, amanhã, iremos a tal cidade, e passaremos um ano lá, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um pouco e logo se dissipa. Ao invés disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, mas também faremos isto ou aquilo. E agora vem o verso 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. O jactancioso pensa que pode andar sozinho e que está certo que vai chegar onde planeja. Se você tem essa ideia na cabeça, esquece. Se você tem essa ideia na cabeça, longe dessa ideia dentro de você. O jactancioso não se vê como Deus vê, ele faz planos e não coloca Deus nos seus planos, não coloca Deus nos seus cálculos. Não faça isso. Não faça planos que revelam sua jactância. Aprendam a se conformar com os desígnios de Deus na sua vida. Ponha Deus nas suas cogitações. Não deixem seus filhos fazerem planos sem Deus. Eu vou ser... Esquece que eu não quiser, minha filha. Toda mãe boba e pai bobo pergunta. E vou também. O que é que nós... O que você quer ser que eu não crescer? Eu quero ser médico, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E você nunca fala assim, olha, se Deus quiser, se Deus conceder isso a você, o vovô vai se alegrar, o papai vai se alegrar, a mamãe vai se alegrar. Ensina seus filhos a considerarem os planos deles sob a ótica de Deus. Não os deixem fazer contas sem Deus. Esta é a ideia bíblica. Do contrário é jactância. Quarta coisa. Uma pessoa jactanciosa é aquela que pensa que fez alguma coisa quando foi outra que fez. Porque pela graça sois salvos, eu cito Efésios aqui. Mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie, ou para que ninguém se jacte. A jactância frequentemente nos conduz a pensar de nós mesmos o que na realidade nós não somos, eu estou repetindo. Ela nos leva a desejar posições que realmente nós não temos. Ela pode nos conduzir a um lugar de condenação, porque ela se gloria na sua própria capacidade, e por isso a Escritura é taxativa. A redenção é graça, para que ninguém diga eu sou mais eu, para que ninguém se glorie, para que ninguém se jacte. Qualquer tipo de jactância é muito perigosa, porque a jactância tira a glória que pertence a Deus em nossa vida. A jactância exalta-nos e degrada a Cristo Jesus, que é o merecedor das coisas que nós recebemos. Você e eu, nós nunca seremos merecedores. Tudo que recebemos é bondade de Deus conosco, é algo que vem do mérito de outro, que é Cristo Jesus.
Não seja jactancioso, porque Deus não tem interesse algum nas suas jactâncias. Deus não enxerga a sua jactância, Deus não ouve a sua jactância, não presta atenção, Ele é surdo a ela, Ele é cego a ela. Não permitam que os filhos de vocês manifestem desde o começo a jactância que eles potencialmente já possuem. Não estimulem. Todos nós vimos ao mundo e logo começamos a pensar que somos melhores do que outros. Corte o mal pela raiz neles. Não os deixe pensar de si mesmos que eles não carecem da graça de Deus. Coloque fundo no coração deles, se você puder, a ideia de que tudo que nós temos vem como resultado da obra de outra pessoa, Jesus Cristo, com os méritos de outra pessoa, Jesus Cristo. Quando eles crescem entendendo assim, a jactância fugirá deles, porque potencialidade todos eles têm como você tem. Quinta coisa, é uma pessoa jactanciosa quando ela exerce julgamento sobre outras pessoas. Alguém lê para mim Mateus 7 aí, 1 a 2. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. É quando você se torna crítico, você revela jactância, porque você se vê melhor do que aquela pessoa que você criticou. E isso é ponto sem discussão. Quando você levanta a crítica sobre alguém, especialmente alguém que faz a mesma coisa que você faz, que trabalha nas mesmas coisas que você trabalha, e você faz crítica a ela, você está mostrando que você faz melhor do que ela e que você é melhor do que ela. Ainda que você, presta atenção, por graça divina, seja mais dotado, seja mais capacitado por Deus para fazer uma porção de coisas, você não tem direito, eu não tenho o direito de exercer qualquer pensamento que aponte para a ideia de uma superioridade minha, que eu mostro às vezes sem perceber que eu sou melhor do que aquela outra pessoa que me criticou. Portanto, você toma cuidado, que você vai receber a mesma medida de julgamento que você usou para julgar outras pessoas. E Deus é muito sério nisso. Deus é muito forte nisso. Não crie nos filhos de vocês. Eu estou falando filhos, sabe por quê? Porque esse capítulo ele começa aqui, os filhos sendo desobedientes aos pais, irreverentes, ingratos, etc. Coisa de educação de casa. E os últimos dias serão tempos difíceis para educar filhos. Portanto, não criem seus filhos, presta atenção nisso aqui, isso é muito importante. O costume de julgar outras pessoas quando você está ao redor da mesa comendo com eles. Não faça julgamento, não faça comentários desairosos sobre qualquer pessoa da igreja ou de outro lugar. Nós fazemos isso, temos às vezes coceira de fazer esse troço em casa com os nossos filhos ao redor da mesa. Não devemos fazer isso, porque nós criamos neles essa indisposição contra outras pessoas, e eles crescem pensando que podem fazer a mesma coisa. Ensine-os mais a apreciar as pessoas naquilo que elas possuem de bom, mais do que falar das coisas erradas que as pessoas possuem. Não estimule, estou repetindo, a jactância que é latente nos filhos de vocês. Se você critica as pessoas da igreja, elas vão aprender a criticar e acabarão pensando que são melhores que outras pessoas. A crítica é uma coisa que atinge quase todos nós, se não a todos. Isto revela a jactância nos cristãos. Não é que você é perspicaz para perceber o erro dos outros. Não. Você no fundo está admitindo que é melhor. Você não faria do jeito que a outra pessoa faz.
Uma pessoa é jactanciosa quando ela proclama os seus feitos. Eu tenho visto isso, eu vejo televisão, eu gosto de televisão, às vezes eu gasto mais tempo do que deveria, mas tem alguns comentaristas esportivos que falam de si mesmos, proclamando suas virtudes, pessoas que falam de si mesmos muito mais do que deviam falar. Eu não vou citar não, porque isso é público, depois levaram para me processar, mas vocês já sabem? Eles falam de si mesmos assim, com uma cara de pau, tremenda, pondo-se acima de outras pessoas. Essas pessoas jactanciosas são as heroínas de suas próprias histórias. Elas possuem falta de humildade. Elas falam para atrair atenção sobre si mesmas, e em seus pensamentos elas se veem no centro do universo. Isso é altamente lamentável. E se você quiser saber se algumas pessoas são jactanciosas, então ouçam quando elas falam alguma coisa de si mesmas. Eu quero dar algumas coisas finais. Lá no ponto 6. Antídotos para a jactância. Primeiro, aprenda a considerar os outros acima de você. Outra liçãozinha dura. Aprenda a considerar os outros superiores a si mesmo. Paulo fala isso no capítulo 2 de Filipenses. Você pode ler. Leia para mim alguém. Filipenses 2, 2 e 3. Rapidinho. Filipenses 2, 2 e 3. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Nada façais por partidarismo ou desejo de gloriar-se a si mesmo. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A humildade faz você olhar os outros com olhos de pequenez sobre você mesmo. E é uma coisa, esse troço é tão difícil porque eu posso chegar e falar assim, fulano e tal é muito melhor que eu, é mais inteligente, é mais capaz, mas isso para que os outros vejam o que eu estou dizendo. Lembra, não se esqueça de que Deus conhece as motivações de todos, Deus conhece as intenções do seu coração, então seja honesto nisso. Seja honesto nisso. Não se mostre acima do que você realmente é, porque Deus conhece as suas intenções. Romanos 12, 10 fala que vocês devem amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Para honra, não posso gastar tempo aqui, mas honrar aos outros mais do que a si mesmos. Segunda coisa, não busque os seus próprios interesses. Continue o verso 4. 2, 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É duro, né? Pensar assim, né? Quem é que tem em vista os interesses dos outros antes que os seus próprios? Você quer o seu, você quer focar no seu primeiro. Você não liga muito para os outros. E quando fazemos isso, às vezes nós somos hipócritas para que os outros vejam que nós somos bons. Isso é a desgraça da nossa inclinação pecaminosa. Há muita coisa que Deus tem que fazer na nossa vida e livrar-nos desse espírito de jactância é uma delas. A jactância pode ser o pecado de muitos crentes. Muitos crentes. Eu vou ler de novo o verso que eu li agora. Vós, escrevendo aos crentes, Tiago, vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante, etc, etc. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. O verbo grego a palavra grega é a mesma, alazoneais. Toda jactância semelhante a essa é maligna.
Aprenda a se alegrar com a vitória dos outros, com os privilégios que Deus deu mais do que deu a você, aos outros, e não deixe que as vitórias que você tem levem você a fazer planos que você sabe que sem a graça de Deus você não terá sucesso neles. Não se jacte das coisas que você quer fazer. Se o seu filho, volta a você, pai e mãe, se o seu filho tem muitas virtudes, e alguns filhos nossos têm virtudes mais do que outros, todos eles têm virtudes, ensine-o a não ser arrogantes nas suas pretensões. Ensine-os a agradecerem a Deus pelo que ele tem e não a procurar o louvor dos homens. Se seu filho, por causa das suas virtudes, pensa que pode tudo, afaste dele estas arrogantes pretensões, ensinando que podemos tudo se Deus nos quer dar tudo. A jactância é um pecado que nós devemos evitar a todo custo, por bem dos outros e por nosso próprio bem. A jactância é um pecado que deve ser evitado. Jesus disse: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens como fim de seres vistos por eles. Isso está lá em Mateus 6:1. Todos os que de vocês, e eu incluo entre vocês, que possuem sementes de jactância em suas almas, certamente nós gostamos de ser vistos pelos outros. Nós gostamos de ser apreciados pelos outros. Nós gostamos de ser aplaudidos pelos outros. Nós não nos contentamos em saber que Deus nos deu. Nós queremos que as pessoas vejam que Deus nos deu. Elas não se contentarão em ter, mas quererão que os outros aplaudam. Você que teve filho pequeno, tem neto, você sabe disso. Quando o neto faz uma gracinha, faz uma coisinha bonita, e você não fala nada, ele reclama: você não viu, vovô, o que eu fiz? Os nossos filhos, por imprudência nossa, por incapacidade nossa de fazer o que devíamos ter feito, não é incapacidade, por erro nosso mesmo, nós ensinamos eles a gostarem de ser aplaudidos, de serem elogiados. Aprenda, pai e mãe, aprenda a regozijar-se com a vitória dos seus filhos. Evite que eles gostem de ser aplaudidos pelas coisas que eles fazem, porque as coisas boas que eles fazem é dever deles, é parte da responsabilidade deles perante Deus. Nós devemos ensinar isso. Não estimule a jactância nos filhos de vocês, porque quando eles não forem aplaudidos, eles crescerão revoltados, porque não possuem o que aprenderam a ter desde a tenra infância. Ser pai, ser mãe é difícil, porque você tem que ensinar alguma coisa que às vezes você mesmo não faz. E eu quero dizer aqui aos meus parentes que têm filhos, a carrada de mães que têm tido por aqui, mães e pais nesses últimos meses, e aqueles que já os têm há mais tempo. Vamos educar os nossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, a fim de que nós não cometamos o pecado da jactância, a fim de que eles não aprendam conosco como praticar algo que já está lá dentro deles e que precisa ser tirado, e só a graça de Deus que tira. Portanto, lute na sua casa para que seus filhos cresçam, regozije com eles naquilo que eles são bons, ore com eles agradecendo as coisas boas que ela tem. Fala: Senhor, perto dele, damos graças, Senhor Deus, porque nosso filho tem isto, mas vem de Ti, vem do Teu amor, vem da Tua bondade com eles, para eles entenderem que é de Deus o que eles têm, a fim de que eles não pensem que são melhores que outros. Nós precisamos ter coragem de fazer isso.
É uma lição dura que a gente tem que aprender para poder ensinar. Então eu peço a Deus que Deus dê a vocês e a mim coragem de fazer isso em casa e evitar coisas que mostrem a nossa jactância. Vamos lutar contra esse pecado que diz respeito a essa atitude egocêntrica nossa. Assim Deus nos ajude. Amém. Amém.